Olá, estamos aqui hoje para falar um pouquinho de Edgar Morin. Edgar Morin, que é um filósofo francês, um pensador que completou 100 anos de idade, ativo, produtivo, está aí construindo um pensamento maravilhoso. E eu me deparei agora com esse livrinho, que é livrinho no sentido de tamanho, tá? Ele é são poucas páginas, mas é maravilhoso, né? Praticamente a cada parágrafo você encontra uma reflexão, uma citação, parece um livro de citações, né? Que você tem que parar e não seguir em frente, você fica refletindo a respeito do que você está absorvendo naquele momento, né? Então se chama Amor, Poesia, Sabedoria, do Edgar Morin. São três, na verdade, esses temas, né? Amor, poesia, sabedoria, são os temas de 3 conferências que ele profere, eu acho que na década de 90, né? Em anos diferentes, em universidades diferentes, e que são reunidas aqui nesse livro lançado pela Bertrand Brasil, né? Essa é a edição que eu tenho. Nós temos aqui nesse livro, eu selecionei para conversar um pouquinho, para fazer a leitura aqui no primeiro parágrafo, um trecho do prefácio que é absolutamente inspirador, trechinho bem pequeno, né? Praticamente uma frase, mas que dá muito pano para manga, né? Dá para fazer uma aula em cima disso. E mais 5 parágrafos da primeira conferência, que é o complexo de amor. Eu nunca consigo parar no primeiro parágrafo, essa é a verdade, na prática, né? Então, o primeiro parágrafo eu estou pensando em mudar o nome do canal, inclusive estou aceitando sugestões, né? Porque já me convenci de que eu não vou seguir, não vou caber, na seleção que eu faço, eu sempre me empolgo, né? Eu não consigo ficar só no primeiro parágrafo, tá? Então, a gente vai para essa frase do prefácio do Amor, Poesia e Sabedoria, do Morin, tá? Bonitinho para vocês. E depois a gente vai ler aqui os 5 primeiros parágrafos da conferência. Bom, vamos lá. Reconhecemos a poesia não apenas como um modo de expressão literária, mas como um estado segundo do ser, que advém da participação, do fervor, da admiração, da comunhão, da embriaguez, da exaltação e, obviamente, do amor, que contém em si todas as expressões desse estado segundo. Então, aqui nessa frase, é muito interessante a gente entender isso, né? A poesia, o que é a poesia? Tanto se fala, né? Tanto se escreve a respeito o que é a poesia. E aí ele reconhece a poesia não somente como um modo de expressão literária, não somente como um gênero, mas sim como um estado segundo do ser, um segundo estado que nós assumimos, né, que faz parte da nossa existência, do nosso ser no mundo. E eu acho isso muito interessante, porque achei muito interessante, me esquentou o coração, né, encontrar essa frase, porque nas minhas aulas de literatura, eu sou professora nos cursos de letras e de publicidade e propaganda, mas no caso específico do curso de letras, eu sempre trabalho a poesia, os textos literários, as disciplinas que são focadas no ensino da literatura, seja no ensino médio, no ensino fundamental, de uma forma que os alunos nunca se esqueçam desse aspecto artístico desse objeto de estudo, né? Não é simplesmente um objeto de estudo, não é simplesmente uma disciplina. Há uma dimensão ali, várias dimensões envolvidas naqueles textos e naquelas, de certa forma, nos legados dos autores, né, na história da literatura, teoria literária,
há elementos ali que não devem ser tratados simplesmente como elementos didáticos, pedagógicos, mas sim de uma experiência do ser, da vida, da fruição da arte, né? Perdão. E aqui o Morin vai dizer exatamente isso, né? Reconhecer a poesia como algo que não está isolado num objeto de estudo ou num texto, mas sim que está intimamente ligado com com a nossa existência, com o nosso estado, né, de ser. Ou seja, não está no texto somente, não está na obra de um autor somente, ou do poeta em si, mas na experiência que envolve todos os seres humanos, né? Todos os afetos ali que circulam e que fazem a poesia acontecer, né? Como performance, como realização, tá? Então, a poesia, reconhecemos a poesia não apenas como um modo de expressão literária, mas como um estado segundo do ser, que advém da participação, do fervor, da admiração, da comunhão, da embriaguez, da exaltação e, obviamente, do amor, que contém em si todas as expressões desse estado segundo. Então, entender, né? Pensar a poesia como algo que advém de todos esses, de todas essas experiências, né? De admiração, comunhão, exaltação e do amor, é muito inspirador, né? Muito bonito. Tá? Bom, e agora finalmente vamos para os 5 parágrafos que eu selecionei dessa conferência que se chama O Complexo de Amor, tá? Tá aqui, nessa edição tá na página 15. E ele vai falar coisas muito interessantes para quem é aluno quem é estudante, vamos generalizar, né? Para quem estuda literatura, não só literatura, né? Mas para os pesquisadores da área de humanas, eu acho essa reflexão muito interessante. Olha só. Desejo expor esta dificuldade tão frequente nas ciências humanas, em que se fala de um objeto como se ele existisse fora de nós, os sujeitos. E isso é evidentemente flagrante para o amor, uma vez que a maioria de nós sempre foi e será sujeito do amor. Entre parênteses, a palavra sujeito oscila aqui entre 2 sentidos que o polarizam. De um lado, o amor é algo que se vive subjetivamente, e de outro, é algo a que se é submisso. Fecha parênteses. Daí decorre a diferença e mesmo a oposição entre as palavras sobre o amor que se pretendem objetivas e as palavras do amor que são subjetivas. Trata-se aqui de algo grotesco, uma vez que as palavras sobre o amor são exatamente o inverso das palavras do amor. Elas se constituem num discurso frio, técnico, objetivo, que em si mesmo degrada e dissolve seu objeto. Não estudarei o amor entre os quadros superiores e os empregados da Sociedade Nacional de Estradas de Ferro. Não farei comentários sobre a pesquisa de opinião, o amor e os franceses. Ao contrário, tentarei relevar essas coisas que têm algo de repugnante, não em si mesmas, mas no que concerne ao nosso objetivo. Estamos, portanto, diante de um primeiro problema, que a tentativa de elucidação não seja traição, e muito menos ocultação. De resto, a palavra elucidar torna-se perigosa se acreditarmos na possibilidade de trazer à luz plenamente todas as coisas.
Creio que a elucidação esclarece, mas ao mesmo tempo revela. O que resiste à luz detecta também um fundo obscuro. Vejam aí a relação da contradição, né? da complexidade que ele percebe, né? Então, enquanto você busca elucidar e esclarecer, você também está revelando o que resiste a essa luz, né? O que está ali, esse fundo obscuro. Sigamos. Este texto intitula-se O Complexo de Amor. A palavra complexo deve ser entendida em seu sentido literal, complexos, aquilo que se tece em conjunto. O amor é algo único, como uma tapeçaria que é tecida com fios extremamente diversos, de origens diferentes. Por trás de um único e evidente eu te amo, há uma multiplicidade de componentes, e é justamente a associação destes componentes inteiramente diversos que faz a coerência do eu te amo. Bom, paramos por aqui, né? Paramos aqui na página 16, nesses 5 parágrafos, porque eu gostaria muito que vocês seguissem aí na leitura desse livro e me colocassem nos comentários do que vocês acharam e do que essas frases, do que esses pensamentos do Morin, como eles ecoaram na experiência de vocês. Então aqui, nesse primeiro texto, falando de amor, né, e trazendo algo muito interessante, né, para quem busca, né, quem se dedica a estudar as artes, os afetos humanos, né, aí no caso o amor, buscando separá-lo, né, olhá-lo por uma lente ali da objetividade, da suposta objetividade da ciência, sem entender elementos, né, desse complexo, né, que é o amor, como todas as experiências, todos os sentimentos, todas as produções humanas nessa vida, tá? Então, enfim, deixo aqui um convite para todos para olhar com bastante interesse aqui para esse moço de 100 anos de idade, Edgar Morin, tá? E para esse livrinho. Bom, obrigado por me acompanharem aqui com essas reflexões, espero saber o que vocês acharam, que vocês coloquem nos comentários, né? Isso me dá vontade de voltar aqui para o canal e continuar dividindo as minhas experiências de leitura e o que e como elas me ajudam aí a entender a minha própria vida, né? E os nossos desafios diários aí, tanto na área dos estudos literários, quanto em todos os aspectos das nossas relações, tá bom? Obrigada e até a próxima. Beijo!